Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Hoje, a gente vai falar sobre eventos climáticos extremos, certo? Como o assunto é muito extenso, então nós vamos dividir em duas partes. Hoje a gente vai falar a primeira parte, semana que vem, segunda parte, e aí, nesse evento climático, a gente vai estar destacando mais assim voltado para Brasil, tá? Essa questão dos eventos climáticos extremos. Bom, como toda gravação, eu vou pedir para quem tiver, estou escutando de coisa, não deixa de desligar o microfone. Toda aula eu faço referencial. O meu referencial aqui, no caso, é o chamado IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Então, a gente vai fazer uma discussão desse IPCC, junto com a discussão do IPCC, a gente também vai fazer uma breve discussão sobre as condições econômicas. E vocês vão ver que a coisa é bem complexa, bem mais difícil do que a gente imagina. Sonhada sustentabilidade. Tá? Bom, sem mais delongas, vamos começando aqui. Já está o nosso slide, a apresentação. Então, o evento climático extremo. Quem está com o microfone ligado, vou pedir para ligar. Primeira coisa que eu vou falar, o meu referencial governamental sobre mudanças climáticas. Esse IPCC, ele foi criado na década de 80. Aqui. Está proibido. Bom, vamos lá. Na próxima eu vou desabilitar. Não tem problema. Aí, pessoal, esse painel, ou esse IPCC, ele foi criado nos anos 80 pela ONU e a cada 7 anos ele publica um relatório. E esse relatório ele divide em 3 grupos de cientistas. O grupo 1, que vai tratar das bases científicas das mudanças climáticas, lembrando que não é um achismo, tá? Ele vai trabalhar com uma série de dados nesse aspecto. O segundo grupo avalia os impactos das mudanças climáticas sobre o planeta e consequência lógica para a população. E o terceiro grupo vai analisar o que tem que ser feito, a chamada mitigação, ou seja, o que a gente tem que fazer, tá? Então, é em cima dessa ideia do terceiro grupo que a gente vai estar comentando hoje. Esse terceiro grupo... Ô, Cássio, licença, desculpa interromper. Qual que é a definição do IPCC? Eu acho que eu perdi aqui. IPCC, a sigla em inglês, no português, é Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Só que a sigla é em inglês. No primeiro quadrinho, eu coloquei, ó, deixa eu voltar aqui. Está voltando. Olha lá, aqui, ó. Aqui está o significado. Intergovernamental, painel, clima e climático. Então, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Tá? Entendi, obrigado. Nada. Bom, então, o último relatório que saiu desse IPCC agora, em 2022, ele traz 3 conclusões preocupantes. Aí eu estou relacionando as 3. Primeiro, as emissões globais de gases de efeito estufa continuam aumentando, mas para limitar o aquecimento de 1,5 grau precisam parar de crescer até 2025. Quer dizer, daqui 3 anos, no máximo 4 anos. Percebe o quanto que está grave a situação? É o seguinte, o IPCC não trabalha mais com o processo de redução do aquecimento global.
Ele trabalha com uma estabilização do aquecimento global, não deixar ele passar de 1,5 graus. Essa é a preocupação. Outro ponto importante, segunda observação, não há espaço para novas infraestruturas baseadas em combustíveis fósseis, ou seja, termoelétricas, fontes de energia que utiliza combustível fóssil. Se a gente continuar aumentando essas infraestruturas, a gente já está no limite dessa capacidade no planeta. Isso a gente vai ver, por exemplo, as emissões das chamadas infraestrutura de combustível fóssil, elas estão, se manter o processo, ou seja, continuar, isso é muito preocupante. Apenas as infraestruturas existentes e planejadas à base de combustível fósseis já emitem CO2, mais CO2 do que o limite disponível para manter a meta de 1,5 graus ao alcance. Tá? Então, quer dizer, se não começar a repensar essas infraestruturas, gente, complica. E olha, eu ainda tem um ponto aqui importante. Eu não estou colocando conflito na Ucrânia, que toda guerra a gente tem um alto índice de degradação ambiental. A gente vê pelas imagens. Tá? Então, ainda tem esse agravante. Precisamos de transformações rápidas em todos os setores para evitar os piores impactos climáticos. Como assim? Expandir o uso da energia limpa, a chamada economia circular, uma economia mais próxima, com uma geração de uma energia limpa, incentivar a chamada construção verde, ou aumentar o verde, principalmente em áreas urbanas, redesenhar a cidade, tornar a cidade mais inteligente, tornar a cidade mais sustentável e, principalmente, evitar o processo de conversão dos ecossistemas. O que é isso? É uma forma bonita para falar para não desmatar. Acabar com o desmatamento, parar o desmatamento, recuperar áreas de vegetação. Quem é o grande responsável por essa conversão do ecossistema? Agronegócio, expansão da agricultura e, principalmente, a expansão da pecuária, que é o principal foco hoje de poluição do planeta. Aí vem lá, transformações rápidas em todos os setores são necessárias para manter o limite de 1,5 graus, como energia de baixa geração de carbono, uma indústria de menor uso de carbono, transporte, as cidades e proteger e restaurar a vegetação. Aqui a gente vai falar que a Amazônia tem uma importância gigantesca nesse processo. Quarto, mudanças de comportamento e estilo de vida têm um papel fundamental na mitigação das mudanças climáticas. Pessoal, os 10% mais ricos do planeta, e qualquer país do planeta, ele tem um alto grau de consumo. Os 10% mais ricos do planeta são culpados por 40% a 50% do total de emissões de gases de efeito estufa. Então pobre não polui? Polui também. Olha lá, a população mais pobre de 13% a 15%. Então, olha só, mudança de comportamento. Manter o aumento da temperatura global dentro do limite de 1,5 graus será impossível sem a remoção de carbono. Não adianta falar, vamos pegar, vamos deixar para outra coisa. Tem que ter uma remoção do carbono, tem que ter uma diminuição do CO2. E, por último, o sexto, o financiamento climático para a mitigação deve ser de 3 a 6 vezes maior até 2030. O último cálculo foi feito na última COP, o cálculo deles já está defasado. Eles falam que precisavam, até 2014, de 392 bilhões de dólares. Eles recalcularam, isso vai para 620 bilhões de dólares para mitigar, principalmente países pobres. Como é que um país pobre vai gastar dinheiro com questões ambientais? Então, tem que ser socorrido. Então, tem que gastar esse dinheiro aí sim. Aí você pensa, nossa, mas 600 milhões de dólares? E o que se gasta, por exemplo, com guerra?
Pensa a guerra da Ucrânia, quanto que já não foi de bilhões ali? Tá? Então, tem como fazer isso. E aí, para onde vamos a partir de agora? Segundo o IPCC, ele fala assim, o que está no meio aqui, o mundo precisa atingir o pico das emissões de gases até 2025, reduzir essas emissões quase pela metade até 2030, atingir o zero líquido até meados do século e, ao mesmo tempo, assegurar uma transição justa e equitativa. E se não acontecer isso, riscos crescentes de seca, inundação, incêndio florestal, efeitos catastróficos das mudanças climáticas, ou seja, aí são chamados eventos climáticos. Gente, eventos climáticos extremos já é realidade, já acontece no Brasil. Olha a quantidade de chuvas, olha a seca, olha a crise hídrica. Isso já está impactando a economia brasileira, tá? Então, isso já é o agravamento dessas condições. Por isso que é urgente uma tomada de decisão. Bom, aqui uma tabelinha fala assim, se agirmos de forma agressiva hoje, podemos limitar o aumento da temperatura média em 1,6 até o meio do século e depois ela cai até o final do século. É o ideal, o azulzinho. Tá? Aí você fala assim, Cássio, a gente está nessa realidade? Não, está na do lado. Temperatura média pode subir até 2,4 graus centígrados até o meio do século e chegar a 4,4 até 2100. Está mais para essa realidade, infelizmente. Infelizmente. O rumo que está tomando hoje a situação planetária, a gente está caminhando para essa realidade aqui. Aí, meus amigos, a gente não tem modelo climático para saber o que vai acontecer. Não tem como saber. Mas com base em que você está falando isso? Então, vamos lá. Olha lá. O IPCC fala que o mundo provavelmente vai atingirá e excederá 1,5 graus de aquecimento nas próximas 2 décadas, mais cedo do que as avaliações anteriores. Tá vendo? Outra lá. Somente cortes ambiciosos das emissões permitirão manter o aumento da temperatura média global em 1,5 graus. Cortes ambiciosos, agressivos. O mundo pode aquecer até 5,7 graus até 100. Resultados catastróficos. Não existe modelo de computador para prever o que vai acontecer. Aqui mostram as evidências aonde já está acontecendo. Concentração de dióxido de carbono, recuo dos glaciais sem paralelo nos últimos 2.000 anos. A última década, a passada, foi a mais quente. Nível do mar aumentando, cobertura de gelo no Ártico está diminuindo, aquecimento do oceano cada vez mais rápido e, o que é pior, acidificação dos oceanos. Eventos climáticos extremos. Bom, e o relatório, então, conclui que a chance de exceder os pontos de não retorno, com aumento do nível do mar e etc., a gente está, assim, no limite. A probabilidade aumenta conforme o aquecimento cresce. De 3 a 5 graus, respectivamente, as projeções sugerem uma eventual perda quase completa da camada de gelo na Groenlândia. Aí vocês têm uma perda de gelo na Groenlândia, perda de gelo na região antártica. Isso, só nisso aí já prevê um aumento de 2 a 3 metros no nível do mar. Se alguém pensa em comprar uma casa à beira-mar, pensa muito no processo aí. Aqui uma preocupação no relatório do IPCC. Existem no relatório, existe no planeta, os chamados sumidouros de carbono. Os sumidouros de carbono algumas áreas de oceano e principalmente áreas de vegetação. Qual é o maior sumidouro de carbono que existe em continente hoje no planeta? Amazônia, meus amigos. Amazônia.
é o maior sumidouro de carbono. Precisa reverter esse patrimônio, esse capital natural que o Brasil tem. A gente tem como ganhar com o processo de preservação e não o desmatamento na Amazônia. Olha lá, já estamos vendo na floresta amazônica que não é mais um sumidouro de carbono devido a uma combinação de aquecimento local e desmatamento. Isso não apenas afeta os esforços climáticos mundiais, mas representa riscos importantes para a segurança alimentar e hídrica dos países da região, que pode levar à perda irreversível da biodiversidade. Então, os chamados grandes sumidouros de carbono, correm risco. Bom, aí vem uma coisa, aí você fala assim, mas eu acredito que o homem vai mexer nisso aí tudo. Então, vamos lá. Aqui a coisa complica. Modelo de desenvolvimento econômico. Meus amigos, qual é o modelo de desenvolvimento econômico que nós temos atualmente? É o capitalismo. A gente vê aí algumas coisas que o Brasil não vai voltar para o comunismo, o socialismo. Gente, esquece. Nenhum país é socialista mais, nem China é considerado socialista. Aliás, para não falar que não existe um país socialista hoje no planeta, existe só a Coreia do Norte. Só. Mas Cuba não é socialista? Politicamente, sim. Economicamente, China, mais capitalista que a economia chinesa, não tem. Então, o nosso modelo de desenvolvimento econômico, ele gera duas vertentes. De um lado, aqui os ricos vai produzir o quê? Consumismo. E, do outro lado, pobre vai produzir o quê? Exclusão social. Tanto a parte rica quanto a parte pobre gera degradação ambiental. Lembra que eu falei que os 10% mais ricos provocam de 40% a 50% da degradação ambiental? Por quê? Por conta do consumismo, por conta da opulência, por conta do desperdício. Mas o pobre também polui, também degrada? Sim, por conta da miséria, por conta da fome. Um cara que mora numa favela, empilhado numa encosta, ele gera um impacto ambiental. Ele desmatou, ele alterou aquela encosta. É um processo de degradação ambiental? Sim. Mas por quê? Por conta da miséria e fome. Percebe? Então, a gente tem duas situações. Essas duas situações não se acertam, não equilibra. Então, gera uma degradação. A degradação, perda da qualidade de vida. A perda da qualidade de vida, meus amigos, olha, perda da qualidade da experiência humana. Eu quero dizer o que com isso? Que a gente está caminhando para uma extinção em massa, ou uma mortalidade gigantesca da humanidade. Percebe? Guarda bem isso aqui e analisa a situação. O modelo de desenvolvimento econômico é fundamentado no lucro a qualquer custo, que é o capitalismo. Está atrelado à lógica do aumento da produção. Mais produção, mais lucro, mais consumo, e por aí vai. E a produção tem que ser consumida. E para a produção ser consumida, o que o cara faz? Ele vai estimular o consumo. Quem que estimula o consumo? Mídia. Eu abro o WhatsApp, tem propaganda, o Facebook tem propaganda, o YouTube tem propaganda, televisão tem propaganda. A mídia, ou os meios para estimular o consumo, são especialistas em criar, para nós, necessidades que não são necessárias. Eu compro coisas que muitas vezes não é necessário para mim. Percebe? A sustentabilidade é você comprar de forma racional. Nós não compramos de forma racional. Uma boa parte do nosso consumir. E aí, esse binômio produção-consumo gera o quê? Pressão sobre recurso natural. Pressão sobre recurso natural é degradação, é perda de qualidade de vida. E aí, meus amigos, vão chegar num problema. Quem são os grandes vilões da condição ambiental? Olha lá, China, Estados Unidos, União Europeia, Rússia, Índia, Japão, Brasil, Canadá.
Somando todos aqui, todos, eles são culpados por 70% da degradação ambiental, ou emissão de CO2. Quem tem que resolver o problema? Essa turma. Os outros países do planeta são 31% das emissões de CO2. Hã? Aí. E esse pessoal resolve? Bom, aqui eu coloquei um quadro, o que seria o 1,5 grau, o que a gente vai ter que passar e acima de 1,5 grau, 2,5 graus. Depois eu vou deixar isso aqui para a gente falar mais na questão da degradação. Aí eu quero chegar aqui, um ponto importante. Eu estou falando, voltando naquele assunto lá do modelo de desenvolvimento econômico. Aí o IPCC fala o seguinte, a palavra de ordem do IPCC chama-se adaptação. A adaptação às novas condições ambientais. Como assim adaptação às novas condições ambientais? Gente, se aumentar em 1,5 grau a temperatura, já vai mudar muita coisa. E aí, pensa uma situação. Quem ou quais são as sociedades, ou qual a população que tem melhores chances de se adaptar a essas novas condições climáticas? Percebe? Olha deslizamento. Quem que morreu em deslizamento? Teve alguma casa, algum bairro rico sendo afetado? Ah, professor, eu vi uns carros ricos lá sendo arrastados. Mas você viu casa de pobre sendo arrastada pelas enxurradas. Morreu foi gente de barranco. Então, aí volta. Como é que esse pessoal está adaptado às novas condições ambientais? O IPCC fala que onde as pessoas mais pobres é onde os impactos são mais negativos, na agricultura, na biodiversidade, na disponibilidade de água, saneamento, etc. E aí ele fala o seguinte, a população pobre é que está menos equipada para lidar com os impactos e se adaptar a eles. E aí vem uma complicação. Eu falo lá, a adaptação como para uma população que vive nessas condições de vida. Como que uma população africana, esses formigueiros humanos asiáticos, a população pobre na América Latina, como que essa população vai se adaptar às novas condições ambientais, meus amigos? Não tem jeito, não consegue, não tem estrutura, não tem como fazer isso. A não ser que governos ajam para isso. Percebe o caos para onde a gente está caminhando? E isso, eu não estou falando para final do século, eu estou falando para daqui a poucos anos. É 2030, é 2025, 2030 e poucos que a gente está falando isso. Olha isso aqui. O Acordo de Paris fala que se a gente não controlar as emissões de gases de efeito estufa, a coisa vai piorar. Gente, está falando isso desde década de 90, está falando. O IPCC está desde década de 80, publicando relatórios. Agora, o nosso modelo de desenvolvimento econômico permite isso? O capitalismo é compatível com sustentabilidade? Olha as metas que o Brasil se comprometeu na Conferência de Paris. Olha o que ele fez. Cumpriu essas metas? A maior parte não. Olha o processo, a redução do desmatamento até 2030. Nós aumentamos o desmatamento. Uma vergonha. Outra coisa, olha os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A quantidade de metas, de objetivos que tem aqui, cadê que algum político fala disso, algum vereador, algum prefeito coloca isso aqui em prática? De 5.600 municípios, gente, sabe quantas cidades brasileiras trabalham com o ODS? 140. De 5.600, 140 se preocupa com
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Eu posso até estar errado, mas acho que é 140 ou 170, um negócio assim. Então, eu fecho aqui. Capitalismo, consumismo, e a gente vê lá o futuro olhando a destruição do planeta. O consumismo está levando a isso. Está correndo, está indo para esse ralo todo aí. Por isso que a ação é urgente. Por isso que eu resolvi falar dessa primeira parte aqui. Certo? Bom, eu vou interromper a gravação e aí a gente pode fazer